Shalom, amados. Olha quem está aqui de novo. Eu mesmo, o gordo, careca e ex-barbudo, irmão Raul do Ministério Nascido de Novo.org. Amados, para variar, estou aqui para trazer mais uma palavra da semana para vocês, mais um recado do Espírito Santo, mais uma mensagem para apresentar a palavra do Senhor, para te apresentar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Bom, vamos ao que interessa, vamos direto para a palavra. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai ler um trechinho um pouco comprido da palavra de Deus. Nós vamos começar, estão todas em Mateus 15, tá? Só que eu separei algumas partes, alguns versículos. Vamos ler comigo? Bom, vamos começar com Mateus 15, versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Foram os fariseus que perguntaram para Jesus, amém? Porque os discípulos de Jesus chegaram no lugar para comer e não lavaram as mãos, foram direto comer. E isso para os fariseus, vai dar uma doença inglesa, piriri. Você conhece? Vai dar uma dor de barriga neles, imagina, vai fazer mal. E naquela época, dor de barriga não é como hoje, que você tinha remédio que cortava a diarreia, não, pessoal. Naquela época, morria. Bom, agora vamos ainda em Mateus 15, vamos ler do versículo 7 ao 11. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. O que sai. Isso aqui foi a resposta de Jesus aos fariseus. Vamos agora ainda em Mateus 15, do versículo 17 ao 20. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Bom, amado, aqui nós estamos falando... Desculpa, pessoal, eu limpei o salão, né? Aqui vemos Jesus explicando para a gente algo sobre isso. Algo sobre a boca. A palavra talvez seja a maior arma que nós temos, e não sabemos, amado. Uma palavra tanto para edificação quanto para destruição. Tá? Para vocês terem, vamos ter uma ideia da noção do poder da palavra. Em Gênesis 1, de 1 a 9, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. Disse Deus,
Ajuntem as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. Vocês estão entendendo o poder da palavra? Deus criou todo o universo pela palavra, pela língua, pela palavra. Para ver como a palavra é poderosa, Jesus era o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus era o verbo em si. Vocês têm noção disso, de como a palavra é poderosa? João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Hoje nós vamos falar de alguns cuidados que temos que ter com a palavra. Não estou falando cuidado para você não estragar a tua Bíblia. Não estou falando cuidado na hora de falar: amados irmãos, cumprimento-vos com a paz do Senhor. Não, não é isso. Eu não quero julgar ninguém. É que eu não sou um cara tão ortodoxo assim. Mas não é disso que nós vamos falar. Tá? Hoje nós vamos saber alguns detalhes sobre essa arma, porque a palavra é uma arma. É uma arma muito poderosa que nós temos em nossas mãos. Tanto para construção quanto para destruição. Primeiro vamos falar um pouquinho de autoridade. Não essas autoridades que esses autodenominados apóstolos, entendeu, inventaram por aí. Entendeu? Não essa tomada autoridade de um homem que, porque sustenta um cargo de pastor dentro de uma empresa, dentro de uma denominação, ele está acima da Bíblia, está acima de Deus, o que ele fala é lei e não tem conversa. Não é desse tipo de autoridade que nós estamos falando. Nós estamos falando da autoridade que Deus nos deu, da autoridade que nós temos como homens e mulheres de Deus, como filhos adotivos de Deus. É disso que nós vamos tratar. Primeiro vamos voltar para Gênesis. Gênesis 1:28. Deus os abençoou, homem e mulher, e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, Deus nos deu o domínio de todas as coisas, deu para o homem, deu para Adão e Eva. Tá? Mas no momento que Adão e Eva preferiu obedecer Satanás e comeram o fruto da árvore, o fruto proibido, o fruto do bem e do mal, eles pegaram esse domínio e entregaram nas mãos de Satanás. Mas, então, no momento em que Jesus deu a sua vida na cruz por nós, no momento que nós aceitamos Jesus, que nós seguimos o caminho dele, no momento em que nós passamos a fazer a obra dele, no momento que nós passamos a obedecê-lo, no momento que nos tornamos filhos de Deus, deixamos de ser apenas criatura, esse domínio volta para as nossas mãos. Quero dizer, pastor, que se eu falar é papuf, acontece. Olha, depende de alguns aspectos, meu irmão. Depende da sua fé. Lembre-se, a fé é a certeza das coisas que não se veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, lembra? E se você está obedecendo, se você está seguindo os caminhos do Senhor. Amém? Mas falar, profetizar, isso tem um peso enorme no mundo espiritual. É através do falar que você expulsa um demônio. Não é você pegando um pedaço de pau e batendo na pessoa se ela estiver manifestada, ou dando pauladas no ar achando que você está batendo em demônio. Isso não é expulsar demônio, isso é circo. É através da palavra, da autoridade da palavra que você expulsa um demônio.
Entendeu? A palavra é poderosa. A gente tem que tomar cuidado, porque a palavra, como eu já disse aqui, ela é uma coisa que pode ser usada para edificação e para destruição. Em Provérbios 18, 21, nós temos isso, a Bíblia deixa isso bem claro. Está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da... e aquele que a ama comerá do seu fruto. Temos uma passagem também que diz que Jesus usava a palavra. Tá? A gente vê como Jesus usava a palavra. Quando Jesus ia para Jerusalém, ele teve fome, encontrou uma figueira. Lembram-se dessa história? Vamos ler ela? Uma parte dela? Marcos 11, de 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Aí vamos lá para Marcos 11, 20. E eles, passando pela manhã, viram a figueira que se tinha secado desde as raízes. Ah, pastor, vamos fazer um personagem aqui mais chique. Ah, pastor, mas isso quem fez foi Jesus. Jesus é o cara, Jesus é Jesus. Eu não sou ninguém. Tem certeza, meu irmãozinho abençoado, amor da minha vida, coisinha fofa do tio? Tem certeza? Cuti-cuti. E aquelas passagens da Bíblia que falam claramente um detalhe, que nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. E aí? Adinho, fofura. Como é que fica? Ó, tenho 2 para vocês. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1, né? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como também eu de Cristo. Sim, pastor, mas ele está falando isso no fato de ser honesto, no fato de ser bom, no fato de ser... E João 14:12. Vocês sabem, lembram o que está escrito nele? Não? Como é que está o devocional de vocês de leitura da Bíblia? Vocês estão fazendo? Nós vamos lançar uma campanha no site agora, tá, de leitura da palavra, que nós vamos ter um plano de leitura especial, tá? Isso está agora em janeiro, nós vamos lançar essa campanha. Aguarde. Aguarde. Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui. E João 14:12. Vocês lembram o que está escrito? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Bom, só aí já igualou. Se você falar para a figueira seca, a bicha seca. Se tiver fé, se você estiver obedecendo, se você estiver seguindo o caminho do Senhor e não apenas o caminho desses pastores Zé Ruelas que tem por aí. Tá? Tem muito pastor bom, tá? Estou falando dos falsos mestres, falsos profetas. Mas aí, Jesus continua, ó. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tua língua tem muito poder, meu amor. A tua língua, se você souber o que a tua língua é capaz de fazer no mundo espiritual, se você usar no final, em nome de Jesus, ainda, aí acabou. Aí já é Elvis, como diz um amigo meu. Aí acabou, não tem pra ninguém. Pra absolutamente ninguém. Bom, vamos a um exemplo prático. Vamos ver uma situação muito comum que acontece entre pais e filhos. Você vê aquele casal que tem
aquele filho complicado, ou está envolvido com drogas, ou é rebelde, ou não aceita a palavra de Deus. Só que não sabe por quê, porque foi bem criado, foi criado com leite ninho, com leite com pera, vovó, mamãe, todo mundo mimou, e não se sabe por quê. Porque o menino é uma bênção. Percebeu o que eu falei? Porque o menino é uma bênção. Só que se a gente parar para pensar, às vezes a gente escutou o pai ou a mãe falando: ô moleque atentado. Esse moleque é um vagabundo. Esse moleque não vai dar nada na vida. Esse moleque vai virar um bandido. Primeiro, de onde vem a palavra moleque? Na realidade. Vocês já ouviram falar uma palavra assim, ó, Moloque? Então, Moloque é o nome de um demônio. Já começa por aí. Você chama um menino de moleque, você já está consagrando ele a um demônio. Já dançou nessa parte. Aí você fala, esse menino vai ser um atentado. Menino, você está profetizando. Ó, lembra que eu acabei de falar? Poder da língua. Você está profetizando. Olha o tamanho do problema. Esse moleque vai ser um vagabundo. O menino não vai querer saber de nada na vida. E você não sabe por quê. Claro que um pai ou uma mãe não fazem isso porque querem. É na hora do nervoso, na hora do sangue quente. Mas o diabo trabalha nas pequenas legalidades para entrar na tua vida. E para tocar em você e em quem você ama. Ah, mas vai tocar meu filho? Vai tocar no teu filho. Vai tocar no teu filho. Por mais que você ore de joelhos todos os dias. Ah, irmão, mas você está falando que a palavra tem poder. Então eu oro todo dia para o meu filho, não adianta. Só que você não quebrou a consagração. Não foi quebrada essa consagração. Não foi quebrada essa maldição que você transferiu. Você não está falando, em nome de Jesus está quebrado as vezes que eu falei que meu filho ia ser um vagabundo. Em nome de Jesus está quebrado as vezes que eu falei que meu filho não ia dar em nada. Em nome de Jesus está quebrado as vezes que eu falei... Ah, mas eu nem lembro o que eu falei. Mas você sabe o seu temperamento. Você sabe que em algum motivo você pode ter falado. Ó, vou dar um exemplo disso. O exemplo de Jacó e Esaú. Isaac estava para morrer. Aí, Jacó foi lá, comprou o direito da primogenitura do Esaú, com prato de lentilha. Esaú quis dar uma de corpo mole para não entregar. Aí a mãe de Jacó ajudou ele foi lá, aí Jacó o abençoou. Vamos lá, ó, Gênesis 27, de 27 a 29. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e encurvem-se a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Isaac abençoou Jacó. E a vida de Jacó foi isso. Mesmo ele trabalhando com Labão, vocês lembram o que aconteceu? Vocês leram? Lê a vida de Jacó. Falam que ele foi enganador. Não, mas Jacó quer dizer suplantador, não enganador. E ele não enganou ninguém. O Senhor abençoava o trabalho dele. Tanto que ele falou para Labão que ir embora. Labão falou: de jeito nenhum. De jeito mané. Neca de Pitiba. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque o Senhor tem me abençoado, tem te abençoado, e de quebra eu sou abençoado. Então, a vida de Jacó, tanto que de Jacó nasceram os filhos de toda a tribo de Israel. Vocês pararam para pensar? O nome de Jacó teve encontro com Deus. Jacó lutou com Deus. Tá? E esse lutar com Deus, qualquer hora nós vamos bater um papo aqui. Eu vou fazer uma palavra da semana sobre isso, porque essa luta com Deus tem um particular muito grande na vida de todos nós.
Amém? Então vamos lá. Agora e Esaú? Quando Esaú chegou, não, pai, sou Esaú, mas não era você, puxa, era Isaac, era Jacó, tal, mas pai, me abençoa, não posso, já abençoei ele. Naquela época não podia, tá? Só podia se abençoar o primogênito que seria o herdeiro. Hoje é diferente. Hoje nós escolhemos abençoar todos os filhos, se quisermos. Aí em Gênesis 28, 6 e 9 está assim, ó. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padá... Opa, ainda não. Gênesis 27, 39 a 40. Então respondeu Isaac, seu pai, e disse: Eis que tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E a vida de Esaú foi isso, foi uma vida de rebeldia, foi uma vida de tristeza, foi envolvido com mulheres cananeias, com mulheres idólatras. Essa foi a vida de Esaú. Foi uma vida amaldiçoada. Tanto que nós vemos aqui, ó, em Gênesis 28, 6, 9. Agora sim, Gênesis 28, 6 a 9. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã para tomar uma mulher dali para si, que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecer a seu pai e sua mãe, se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nabaiote. Ismael era o filho de Agar, foi o filho bastardo, digamos assim, de Abraão. Um filho que criou um povo revoltado, um filho que criou um povo que deu origem a um povo contra o povo de Deus, porque o filho mandou ele e a mãe para o deserto, e Deus falou: pode mandar que eu vou cuidar. Então ele se tornou inimigo do povo de Israel, que são os árabes hoje. É o que você vê, essa luta. Eles alegam que eles também vieram de Abraão, então que eles têm direito à terra prometida. Você está vendo que uma maldição, um erro cometido lá atrás, criou um povo totalmente contra o povo do Senhor. E Esaú, que era da descendência direta de Isaac, foi lá e pegou uma mulher do povo ismaelita, de Ismael. Olha o tamanho do problema. O que a palavra não faz. Na vida de um, Isaac declarou bênção. Na vida do outro, Isaac declarou tempestade. E é isso que aconteceu. Não podemos esquecer que as nossas palavras, irmãos, têm poder. Então temos que abençoar nossos filhos, temos que abençoar nosso trabalho. Se você pegar e falar: puxa, esse trabalho é uma porcaria, o trabalho vai ser uma porcaria. Puxa, hoje vai ser difícil. O dia vai ser difícil. Usa a tua língua. A morte e a vida vem da língua. Vem da língua. Tenha fé. Mateus 17, 20. Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Então, se você tiver fé, fala para aquele monte: levanta daí e cai do outro lado. Ele vai levantar e ele vai cair do outro lado. Se você tiver fé, usa tua língua para a bênção. Amém? Bom, agora nós vamos orar.
Vamos orar para que o Senhor nos ensine a usar a nossa língua para profetizar edificação, não destruição. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, entro na Tua presença agora. Te peço, Senhor, que o Senhor visite a pessoa que está assistindo a esse vídeo. Jesus, coloca na boca dessas pessoas as Tuas palavras. Coloca na boca dessa pessoa palavras que venham trazer vida, não palavras que venham trazer morte. Senhor, venha fazer a diferença na vida dessa pessoa. Venha trazer mudança na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Para que ela aprenda a profetizar coisas boas em sua vida. Para que ela venha trazer palavras de cura para a sua vida. Para que ela venha trazer palavras de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Para que o Senhor seja engrandecido a cada dia mais na vida dela. Que ela venha conhecer a palavra de Deus, que ela venha conhecer o conteúdo da Bíblia e venha seguir aquilo para ela falar para o monte, sai daí e vai para lá. Isso acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado por assistir essa palavra. Obrigado por estar mais uma vez com a gente. Acesse lá www.nascidodenovo.org. Tem muito material lá para você, tem outras mensagens, tem muita coisa legal, tem muita coisa boa lá. Tudo da parte do Espírito Santo de Deus. É um site feito para ensinar a palavra de Deus. Ok? É um site para fazer a obra de Deus. Então, em nome de Jesus, amado, acessa lá. Acessa, divulga esse vídeo, divulga o site www.nascidodenovo.org. Logo nós vamos ter o www.nascidodenovo.tv. Amém? Onde vai ter essas mensagens, onde nós teremos vários materiais ótimos para você. Amém? Shalom. Amo muito a vida de vocês.